Seja bem-vindo ao minicurso O Mínimo que você precisa saber para escrever um roteiro de história em quadrinhos. Meu nome é Mili Silva, sou roteirista de HQs e instrutora do curso de roteiro para histórias em quadrinhos na Gibiteca de Curitiba. Meu objetivo nesse minicurso é dar a você as ferramentas necessárias para escrever uma história em quadrinhos consistente. Para isso, abordarei os tópicos básicos para a elaboração de um bom roteiro de HQ. São eles: os 5 elementos de qualquer história, os 12 elementos característicos de uma narrativa gráfica, como escrever um argumento e estruturar um roteiro de HQ, escrevendo um roteiro consistente para sua HQ. Antes de começarmos, saiba que você não precisa saber desenhar para escrever um roteiro de histórias em quadrinhos. Tudo o que você precisa é conhecer algumas ferramentas narrativas e ter uma boa imaginação. Agora pegue o seu bloco de anotações e deixe sua caneta a postos, porque o minicurso já vai começar. Os 5 elementos básicos de qualquer história. Apesar de cada gênero ter suas peculiaridades, existem alguns aspectos que são parte de todas as narrativas. Por isso, antes de mergulharmos na narrativa das histórias em quadrinhos propriamente dita, é necessário conversarmos um pouco sobre os elementos que compõem todas as histórias. O espaço. As histórias sempre acontecem em algum lugar. Não importa se é na rua da sua casa ou em um mundo distópico pós-apocalíptico. É preciso escolher o espaço da narrativa para que o leitor possa se localizar e criar uma imagem mental do ambiente. Nas histórias em quadrinhos, o espaço é todo visual e podemos trabalhar à vontade com enquadramentos, aproximações e distanciamentos de câmera. Assim, fica claro entender que o espaço de uma narrativa é vertical, sendo possível mostrar desde um plano totalmente aéreo até o detalhe mais microscópico. O lugar onde o personagem vive e onde passará suas aventuras diz muito sobre quem ele é e a pessoa que se tornará. Por isso, trate o espaço como o local em que o personagem se desenvolve e com o qual interage. O tempo. Histórias também acontecem em uma determinada época e duram um determinado período de tempo. Passado, presente e futuro, real ou fictício, não importa. O tempo da narrativa deve ficar claro para o leitor para que tudo faça sentido. Se o espaço é vertical, o tempo é horizontal, como uma linha. Ao escrever o seu roteiro, trabalhe o tempo através da ambientação, objetos, roupas, locais, construções e determine em quanto tempo sua história acontece. Uma tarde, um ano, um segundo. É claro que o fato do tempo ser linear não impede flashbacks, saltos para o passado, e fast forwards, saltos para o futuro. Cores, jogos de luz e sombra e recordatórios são os recursos mais usados para indicar a passagem de tempo em uma história em quadrinhos. As ações dos personagens e as escolhas dos quadros também determinam a passagem do tempo. Cuide da montagem das cenas para evitar que saltos não intencionais de tempo causem confusão no leitor. Os personagens. Personagens são os agentes da ação da narrativa. É através e por causa deles que a história acontece e ganha vida. Os personagens são divididos em principais ou protagonistas e secundários ou coadjuvantes. Ao escrever uma história em quadrinhos, você contará a história de alguém. Esse alguém é o personagem principal da sua narrativa, o protagonista da ação. O personagem principal tem a função de guiar o leitor ao longo da história e deve ser identificável logo no início. E já que estamos falando de uma narrativa gráfica, ser identificável desde o início significa explorar os elementos visuais. Cabelos pontudos, capas, máscaras, roupas coloridas ou aquele carão são ótimos recursos para fazer com que o protagonista da sua HQ seja inesquecível. Afinal, ele é o centro ao redor do qual os demais elementos da narrativa orbitam. O conflito. Não há história sem conflito. Se a vida do personagem continua a mesma do início ao fim e ele não evoluiu, eis uma história que não merece ser contada. Imagine um personagem. Ele está no ponto A, sua zona de conforto. Nada acontece, apenas a vida que segue. Certo dia, algo acontece e perturba de uma vez só sua vida monótona. Talvez ele tenha ganhado superpoderes. Talvez queira vingar o assassinato dos seus pais. Ou talvez só precise juntar dinheiro
dinheiro para deixar de herança porque morrerá em breve. Não importa o que acontece, o importante é que o personagem não tem escolha se não deixar sua zona de conforto. É através do conflito que o personagem sai do ponto A, vive uma aventura e chega ao ponto B com um novo aprendizado, tendo ou não atingido seu objetivo. O enredo. O enredo é o encadeamento de ações e acontecimentos dentro da narrativa. Também chamado de intriga, trama ou ação, é a história nua e crua, a sequência de cenas do início ao fim. A estrutura narrativa mais usada desde que tudo era mato e Aristóteles analisou uma série de tragédias gregas em ars poética é a estrutura em 3 atos. No primeiro ato, acontece a apresentação do personagem e a ambientação da narrativa. Ele deve ocupar no máximo 20% da sua história. No segundo ato, a narrativa se desenvolve. O leitor já conhece o personagem, o ambiente e o conflito da história. É a maior parte da sua HQ, então cuide bem dela. No terceiro e último ato acontece o clímax da história, o momento de maior tensão, a batalha épica para a qual você preparou seu leitor com tanto cuidado. É nesse ato que acontece também o desfecho, a conclusão da história. Agora que você já sabe o básico para escrever qualquer história, é hora de conhecermos os 12 elementos básicos de uma narrativa gráfica. Uma narrativa gráfica sequencial é uma história contada em sequência através de imagens. É através das imagens e não das palavras que o roteirista transmite as emoções da narrativa. Para organizar cada uma das páginas de uma história em quadrinhos, o roteirista utiliza 5 elementos visuais característicos. São eles: quadros, são as áreas onde personagens, cenários, falas, onomatopeias e todos os elementos gráficos da história aparecem. Sarjetas são os espaços entre um quadro e outro. Balões são as partes do quadro, quase sempre brancas e sem ilustrações, reservadas para os textos de falas e pensamentos dos personagens. Onomatopeias são elementos gráficos que, misturados à ilustração dos quadros, indicam efeitos sonoros. Recordatórios ou narração são informações transmitidas por um narrador que não está no quadro, complementares ao que é mostrado, como uma lembrança ou um salto no tempo. Além da organização visual, há outros elementos menos óbvios, mas muito importantes durante a elaboração de um roteiro e que também caracterizam qualquer história em quadrinhos. São eles: sequência é como a história é ordenada, seja a ordem de cenas, a ordem de quadros em cada cena ou ainda a ordem de ações mostradas em cada quadro. Cenas são os acontecimentos da narrativa, cada conjunto de ações que compõe um determinado momento da história. Cenários são os ambientes onde acontecem as cenas. Por se tratar de uma narrativa gráfica, os cenários são extremamente importantes para transportar o leitor para dentro da história. Enquadramento é o recorte através do qual o roteirista decide mostrar cada um dos quadros das cenas. Andamento, também chamado de ritmo, é a velocidade em que cada cena da história acontece. Timing é a sensação que o tempo da narrativa com o andamento produzem a cada mudança de quadro. É através do timing que o roteirista explora tanto cortes quanto prolongamentos narrativos. Gênero, traço e suporte. Escolhas de gênero, ação, terror, aventura, romance, etc. Traço, comics, mangá, europeu, etc. E suporte, impresso, digital, tamanho e número de páginas são determinantes para a estrutura de um roteiro. É através dessas escolhas que são decididos quantos quadros cabem em cada página e como a história finalizada será lida. Bem, até aqui você já sabe o básico sobre narrativas e conhece os elementos característicos das HQs. Agora, você só precisa aprender uma última técnica antes de começar a escrever: como montar esse megazord chamado roteiro de história em quadrinhos. Como escrever um argumento e estruturar um roteiro de HQ. Muitos acreditam que para escrever uma história basta ter uma boa dose de criatividade e um momento de inspiração. É claro que inspiração e criatividade nos ajudam a ter e desenvolver ideias, mas a verdade é que escrever envolve também um
terceiro fator, a organização de informações. Escrever um roteiro de história em quadrinhos nada mais é do que organizar as cenas da sua narrativa de tal forma que ela possa tanto ser traduzida pelo artista que a desenhará, quanto conduzir o leitor ao longo das páginas da HQ já pronta. Depois de pensar em cada detalhe dos seus personagens e imaginar cada um dos eventos mirabolantes da sua narrativa, é hora de se sentar para organizar a sua narrativa escrevendo o argumento da sua HQ. Argumento. O argumento é a descrição de cada uma das cenas da sua narrativa, na ordem em que aparecerão na história em quadrinhos. Por tratar-se de uma ferramenta de apresentação da sua narrativa, o argumento deve ser escrito em prosa e já suscitar emoções, sentimentos e reviravoltas que você quer provocar no leitor da sua futura HQ. Ao escrever o seu argumento, imagine que você está diante de um palco assistindo a sua própria história. Se precisar, feche os olhos para visualizar os movimentos dos seus personagens, o cenário, a época, etc. Em seguida, escreva tudo o que você imaginou em tempo presente, de forma resumida, sem se preocupar com diálogos, formatação ou estilo. Apenas sente e escreva sua narrativa do início ao fim. Além de te ajudar a organizar os acontecimentos da sua HQ, escrever um argumento é a melhor forma de descobrir quais ideias funcionam e quais ideias podem ser descartadas antes de você começar a escrever o roteiro propriamente dito. Roteiro. O roteiro é o conjunto de como a sua história em quadrinhos é narrada, com as indicações técnicas de como deve ser produzida. É nele que o roteirista divide a história em páginas, quadros e define ações, falas, cenários, enquadramentos e timing. O roteiro pode variar bastante e cada roteirista tem a possibilidade de adaptar sua formatação como melhor convier. Alguns preferem elaborar roteiros mais próximos aos cinematográficos, já outros roteiristas optam por trabalhar uma escrita menos descritiva, deixando para o ilustrador a tarefa de construir a narrativa visual propriamente dita. De uma forma ou de outra, uma vez que o roteiro é uma ferramenta para a produção da sua HQ, é importante que ele seja um texto escaneável. Para isso, sugiro que você siga a seguinte formatação: página, em fonte maior que as demais, em negrito e caixa alta. Indica o número da página, a quantidade de quadros e traz uma breve descrição do que será mostrado na página. Quadro, em fonte de tamanho intermediário, em negrito. Os números fazem referência à página e ao quadro, respectivamente. É aqui que você escreverá o que aparece no quadro. Recordatório ou narração, em fonte maior que a anterior, centralizado e em caixa alta, seguido pelo texto sem negrito e sem caixa alta que aparecerá na HQ. Nome do personagem, mesma formatação do recordatório. Aqui você escreverá a fala do personagem como aparecerá na HQ. Onomatopeias, também segue a mesma formatação do recordatório. Aqui você indicará a representação gráfica dos sons como aparecerão no quadro. Depois de escrever todos os quadros e falas de uma página, passe para a outra, depois para a outra, em seguida para a outra, até chegar ao fim do seu roteiro. Simples assim, será? A primeira dúvida do roteirista iniciante é como esse roteiro deve ser escrito, o que colocar nele, o que tirar, o quanto descrever. Acalme-se, jovem padawan, porque a partir de agora entraremos no universo da linguagem de um roteiro para histórias em quadrinhos, escrevendo um roteiro consistente para sua HQ. Como já mencionei, o roteiro não é apenas uma forma de mostrar sua história ao mundo, mas também é uma ferramenta para a produção da sua história em quadrinhos. E para te ajudar nessa tarefa, reuni uma série de dicas que tornarão o seu roteiro consistente do início ao fim. Seja objetivo. Ao contrário da escrita em prosa, na qual o autor se dá ao luxo de entrar na mente do personagem e passear pelas formas e sensações do que está acontecendo ao seu redor, o roteirista precisa explorar os recursos visuais da cena e evitar, ao máximo, divagações psicológicas.
Portanto, descreva com objetividade o que aparece no quadro. Fale quanto do cenário aparece, quais são os objetos, o que está na direita e na esquerda, o que ou quem está mais à frente e mais ao fundo, se é dia ou noite de uma cena interna ou externa, etc. Trate cada quadro como uma fotografia e descreva o que você vê nela. Seja você detalhista como Alan Moore ou mais sucinto como Stan Lee, seu objetivo como roteirista de histórias em quadrinhos é contar uma narrativa visual. E, falando em fotografia, lembre-se de descrever apenas uma ação por quadro. Enquanto escrevemos, é natural imaginarmos a cena em movimento, com os personagens executando a ação. No entanto, em uma história em quadrinhos, os quadros são estáticos. Não é possível mostrar o personagem em movimento, apenas um frame congelado dele. Imagine a seguinte cena: o personagem se aproxima da casa, bate na porta e o morador abre a porta. Quantos quadros são necessários para desenvolver essa cena do início ao fim? A resposta depende da mensagem que o roteirista quer transmitir através da cena. E a mensagem está diretamente relacionada a outros elementos, como o gênero da história, o número de páginas disponíveis e o ritmo da narrativa. Vamos começar determinando o gênero e o número de páginas. Ao escolher o gênero, você também escolhe como a narrativa será conduzida e o que será mostrado nos quadros. É através do gênero que o leitor entra em contato com o lado emocional da história. Uma história de suspense tem um ritmo diferente de uma história de aventura, que tem um ritmo diferente de uma história romântica e assim por diante. O que é prolongado em uma, muitas vezes é ignorado em outra. Já determinar o número de páginas antes de começar a escrever ajuda o roteirista a planejar a quantidade de páginas necessárias para cada uma das cenas da sua história. Uma ferramenta útil para realizar essa tarefa, como já mencionei, é o argumento. Depois de feitas as escolhas de gênero e número de páginas, você descobrirá como trabalhar o ritmo das cenas. Existem 3 perguntas essenciais que você deve se fazer sempre que estiver escrevendo um roteiro de histórias em quadrinhos. 1. Qual é a importância dessa cena, tanto sozinha quanto no conjunto da narrativa? 2. O que eu quero dizer ou mostrar com essa cena? Qual é o subtexto? 3. Por quanto tempo eu quero prolongar a atenção? Lembre-se que, em uma narrativa gráfica, você tem um espaço limitado e está contando uma história através de imagens. Por isso, ter cuidado na hora de escolher o que mostrar em cada quadro é fundamental para a consistência do seu roteiro. O ritmo da narrativa é uma espécie de mensagem que você entrega ao seu leitor. A monotonia, a repetição, a aceleração, o prolongamento, a fluidez, todas devem ser escolhas conscientes para que sua história em quadrinhos seja recebida pelo leitor como você a imaginou. E cada uma dessas escolhas nada mais são do que você planejando as suas páginas. O que move o trabalho de todo contador de histórias é prender e manter a atenção do seu público. Sempre que, como leitores, temos a sensação de não conseguir parar de acompanhar uma narrativa, é porque as pessoas envolvidas planejaram isso. As histórias em quadrinhos são narrativas distribuídas em páginas, cada qual com um número de quadros limitados. Desde o roteiro até o projeto final, pense em suas páginas como unidades narrativas independentes. Dê atenção especial ao último quadro de todas as suas páginas. Olhe para ele e pergunte-se: estou mostrando um momento tão importante da minha história a ponto de deixar o leitor sem escolha além de continuar a leitura? Envolva o seu leitor e mantenha-o virando as páginas. E a melhor forma de aprender como outros roteiristas envolvem seus leitores é lendo, lendo e lendo um pouco mais. Leia muito e de tudo. Leia para aprender como os que vieram antes de você contaram suas narrativas. Leia para descobrir novas histórias. Leia para se conhecer através de outros personagens.
Leia para compreender a linguagem das narrativas gráficas. Leia para conversar com pessoas de longe, de outros tempos. Leia para escrever melhor. É através da leitura que encontramos nossos grandes mestres. Cada suporte tem uma linguagem diferente, e se você não dominar o básico da linguagem das histórias em quadrinhos, seu roteiro estará fadado a ser uma ideia mal desenvolvida. Por isso, se você quer escrever boas histórias em quadrinhos, dedique um tempo lendo todas as que puder. Eis que chegamos ao final do nosso mini curso. Espero que as informações que reuni aqui sejam úteis na sua carreira como roteirista de HQs. Antes de terminar, quero dar uma missão a você. Use tudo o que você aprendeu no mini curso escrevendo o seu primeiro roteiro de HQ. Comece pequeno, trabalhe com 1 ou 2 personagens e escreva uma história em quadrinhos de 5 a 15 páginas no máximo. Primeiro escreva o argumento, dê um tempo, mostre o texto para alguém de confiança, ouça as opiniões de coração aberto, releia, faça anotações e, enfim, comece a escrever o seu roteiro.